Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manuela, estudante da UFPEL e faço parte do projeto do Fisiologia em Vídeo, que tem o objetivo de auxiliar os estudantes no estudo da fisiologia. Hoje eu vou falar para vocês sobre os transportes através da membrana, mais especificamente a gente vai falar sobre difusão simples e facilitada e também sobre a bomba de sódio e potássio. De início, eu queria conceituar com vocês o que é transporte passivo. Então, é um transporte que não requer a entrada de energia que não seja a energia já armazenada no gradiente de concentração. De forma bem simplificada, é um processo, então, não dependente de ATP. A difusão é um tipo de transporte passivo de moléculas não carregadas a favor do seu gradiente de concentração. Vocês conseguem ver aqui na imagem a membrana em rosa e o soluto que está em roxo. Nesse caso, está se movendo do meio extracelular, que está mais concentrado, para o meio intracelular, onde está menos concentrado. Mas, dependendo da situação, caso o meio intracelular estiver mais concentrado, então o movimento vai acontecer no sentido oposto. Nós temos as propriedades gerais da difusão. A primeira propriedade diz que a difusão utiliza a energia cinética do movimento molecular e não necessita de uma fonte externa de energia. Ou seja, vai utilizar apenas a energia que já tem no movimento das moléculas, já está no gradiente de concentração e não depende de ATP. A segunda propriedade, ela diz que as moléculas vão a favor do gradiente de concentração. Então, elas vão sempre se mover da área onde está mais concentrado em direção à área onde está menos concentrado. E a terceira propriedade, ela é a mais diferente, considerando os conceitos que a gente já falou. E ela diz, então, que a difusão vai continuar até que as concentrações alcancem o equilíbrio, mas o movimento molecular continua. E o que isso significa? Então, inicialmente eu vou ter o movimento dessa molécula de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, até que as duas concentrações estejam iguais. Nesse momento, o movimento molecular não cessa. Porém, por exemplo, eu vou ter duas moléculas indo para um lado e outras duas moléculas indo para o outro. A gente chama isso de equilíbrio dinâmico. As moléculas vão seguir se movimentando de um lado e para o outro, mas as concentrações de equilíbrio vão permanecer iguais, vai permanecer um lado igual ao outro. A gente tem, então, a difusão simples, que é um dos tipos de difusão, e ela vai acontecer de forma direta através da bicamada lipídica. Então, por isso, ela depende da permeabilidade da membrana. Então, apenas as moléculas lipofílicas fazem a difusão simples. A única exceção à regra que a gente tem é a água. Com relação aos fatores que interferem na velocidade da difusão, a gente tem os fatores que se relacionam com a permeabilidade da membrana, como, por exemplo, a composição dessa camada lipídica e também a lipossolubilidade da molécula que vai atravessar. E com relação aos outros fatores, a gente tem o tamanho da molécula. Quanto menor a molécula, mais fácil ela vai atravessar, então mais rápida vai acontecer a difusão simples. E quanto maior a área de superfície da membrana, também mais rápida vai acontecer essa difusão, bem como o tamanho do gradiente de concentração. Quanto maior a diferença de concentração entre os dois lados, mais rápida vai acontecer a difusão. Como exemplo, eu trouxe para vocês a doença pulmonar que se chama enfisema. Acontece, nesse caso, a destruição do tecido pulmonar. Então, a destruição dos alvéolos reduz a superfície para a troca de gases. Nesse caso, então, vai diminuir o transporte do oxigênio para dentro do corpo. Concluindo, a taxa de difusão através da membrana é diretamente proporcional à área de superfície da membrana. No caso do enfisema pulmonar, a destruição dos alvéolos está diminuindo a superfície da membrana, então também diminui a taxa de difusão. O outro tipo de difusão é a difusão facilitada, e a diferença é que aqui o transporte acontece mediado por proteínas carreadoras. Vocês conseguem ver na imagem, então, que são proteínas que atravessam de um lado ao outro da membrana e vão auxiliar no transporte das substâncias polares,
que são as substâncias que não conseguem passar por difusão simples, que foi que a gente mencionou anteriormente. Como exemplo aqui, é o transporte característico dos açúcares e dos aminoácidos. Com relação à velocidade da difusão facilitada, ela também tem interferência do gradiente de concentração, mas em comparação com a difusão simples, vocês conseguem ver no gráfico em azul a difusão simples. À medida que a concentração da substância aumenta, a velocidade da difusão também aumenta de forma indefinida e proporcional. Mas no caso da difusão facilitada, ela tende a um valor máximo. De início, aumentando a concentração da substância, a velocidade da difusão facilitada também aumenta. Mas então chega em um limite que a gente chama de velocidade máxima. E é limitado, então, pela velocidade com que a proteína altera a sua conformação. Chega um certo momento que as proteínas já estão saturadas, elas não conseguem atuar de forma mais rápida, e aí então é o que a gente chama de velocidade máxima. Como exemplo aqui é o transporte da glicose, ela acontece através das proteínas chamadas GLUT, é uma família de proteínas carreadoras que transportam a glicose do meio extracelular para o meio intracelular. Vocês conseguem ver ali na imagem, a proteína está em azul e está transportando a glicose de fora para dentro. Por exemplo, a gente tem as GLUTs4 no músculo e no tecido adiposo, que então, através da sinalização da insulina, vão colocar a glicose para dentro da célula. Outro tipo diferente de transporte é o transporte ativo. Aqui sim, necessita de uma fonte externa de energia. Nós temos dois tipos. O primeiro é o transporte ativo primário, e ele depende de enzimas que hidrolisam o ATP e então vão liberar energia para a gente conseguir utilizar no processo. O principal exemplo é a bomba de sódio e potássio, que a gente vai falar daqui a pouco. O segundo tipo de transporte ativo é o transporte ativo secundário. Ele não depende diretamente do ATP. Ele usa a energia armazenada no gradiente de concentração de uma molécula para transportar outras moléculas contra o seu gradiente de concentração. Eu não vou me deter muito aqui nesse assunto, porque ele vai ser abordado em uma próxima aula do projeto. Falando então sobre a bomba de sódio e potássio, aqui eu trouxe uma representação em imagem. Vocês conseguem ver em azul a proteína carreadora, que vai fazer o transporte de um lado ao outro. E prestem atenção que tanto o sódio quanto o potássio estão indo contra o seu gradiente de concentração. Então, o sódio em amarelo está bem concentrado no meio extracelular. E a bomba está colocando cada vez mais sódio para o meio extracelular. Está indo contra o gradiente de concentração. O potássio acontece a mesma coisa. Eu tenho bastante potássio no meio intracelular e cada vez mais potássio entra através da bomba. Aqui eu trouxe uma imagem um pouco mais específica e ela está mostrando então que para cada 3 sódios que vão para o lado externo, 2 potássios entram para o meio intracelular e para isso acontecer, um ATP é utilizado. Para vocês terem noção da dimensão desse processo, cerca de 30% de todo o ATP produzido na célula é utilizado pela bomba de sódio e potássio. Para a gente fixar bem o conteúdo, eu trouxe uma questão. Vocês podem pausar para tentar resolver sozinhos, para ler e tentar resolver, mas eu vou comentar ela aqui com vocês. Se você colocar um inibidor de bomba de sódio e potássio em um neurônio e, então, estimulá-lo repetidamente, o que você espera que acontecerá aos potenciais de ação gerados nesse neurônio? Letra A. Eles cessam imediatamente. Letra B. Não ocorre nenhum efeito imediato, mas eles diminuem com a estimulação repetida e, eventualmente, desaparecem. Letra C. Eles diminuem imediatamente, então se estabilizam com uma menor amplitude. Ou, letra D, o inibidor não possui nenhum efeito sobre os potenciais de ação. Para relembrar aqui, eu trouxe um gráfico do potencial de ação, de forma bem simplificada, é claro que eu vou fazer essa revisão. O potencial de ação vai começar ali quando a gente atinge o limiar celular, atinge um certo potencial limiar.
Inicialmente, tem a fase de despolarização, que acontece a entrada de sódio pelos canais voltagens dependentes, ou seja, quando alcança esse limiar, abre os canais voltagens dependente. Depois temos a fase de repolarização com a saída de potássio também pelos canais voltagens dependente. Para lembrar, retornando à bomba de sódio e potássio. Então, ela auxilia a manter os gradientes de sódio e potássio através da membrana celular. E isso é essencial para que a gente consiga manter a célula polarizada em repouso. Nessa imagem aqui vocês conseguem ver a bomba de sódio e potássio atuando. Ela está botando o sódio para fora e botando o potássio para dentro para tentar manter essa diferença de gradiente de concentração e, consequentemente, quando a célula estiver em repouso, vai manter ela polarizada. Retornando para a nossa questão, a resposta correta é a letra B, que diz: não ocorre nenhum efeito imediato, mas eles diminuem com a estimulação repetida e, eventualmente, desaparecem. Ou seja, quando eu tiver os primeiros potenciais de ação, vai acontecer, porque eu ainda vou ter a maior concentração de potássio do lado de dentro e maior concentração de sódio do lado de fora, mas à medida que acontece esses potenciais de ação, as concentrações vão se invertendo e a célula, então, sem a bomba de sódio e potássio, ela não vai conseguir retornar para a polaridade inicial. Então, eu não vou conseguir disparar novos potenciais de ação. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a vocês que assistiram até aqui. Aqui estão as referências que eu utilizei, que vocês também podem utilizar para revisar o assunto. Eu peço que se inscrevam no canal, deixem um like aqui no vídeo também para ajudar o nosso projeto. E em breve eu volto com mais videoaulas.